E a Polícia Federal abriu uma investigação preliminar sobre o tiro acidental disparado por Milton Ribeiro no aeroporto de Brasília. E o Congresso volta a se mobilizar por conta da CPI do MEC. Vamos acompanhar com a Catiúcia Sotomayor. O disparo acidental da arma no aeroporto de Brasília fez alguns estragos. Uma pessoa foi atingida por estilhaços, mas a imagem do ex-ministro pode ter sido a maior afetada. Apesar de a defesa ter informado que ele tem porte de arma e registros de caçador, atirador desportivo ou colecionador, e de a Polícia Federal ter devolvido a arma ao dono, o episódio repercute no Congresso de forma negativa. Milton Ribeiro pediu demissão do Ministério da Educação após denúncias do pedido de propina por pastores evangélicos para priorizar a liberação de recursos do MEC. Nenhuma relação com arma de fogo, mas o senador Marcelo Castro, presidente da Comissão de Educação do Senado, que analisa o caso, diz que o acidente é prejudicial ao ex-ministro. Eu acho que isso é mais um fator que vai comprometer um pouco a imagem do ministro. A tentativa de criação de uma CPI do MEC envolveu até denúncia de fraude na coleta de assinaturas e não prosperou. Como não existe um prazo formal para a instalação da CPI, a possibilidade disso ocorrer segue sem previsão. Até agora estão registrados 25 nomes. Se a lista voltar a ter 27, o documento vai ao plenário para a leitura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que decide então sobre a abertura ou não da CPI. O senador Marcelo Castro, por exemplo, ainda não assinou o requerimento. Se ao final das oitivas das pessoas que estão envolvidas nesse fato todo aqui, nós não tivermos os esclarecimentos desses fatos, que são da mais alta gravidade, e a gente chegar à conclusão, como eu tenho essa conclusão até hoje, de que haveria necessidade de uma investigação mais profunda, que só uma CPI poderia fazer, então nessa circunstância, eu já disse publicamente, eu assinarei. Segundo ele, não há um plano B. Se a CPI não for instalada, mesmo que atinja o mínimo de assinaturas, a Comissão de Educação seguirá com audiências públicas para esclarecer os fatos sobre a intermediação indevida de recursos do MEC. E para comentar os assuntos mais importantes do dia, conosco já em tela, Amanda Klein e Ricardo Salles, a quem agradecemos demais pela participação. Muito bom dia. Peço, por gentileza, o comentário de Ricardo Salles em relação a esse destaque trazido pela repórter Catiúcia Sotomayor. Afinal, Salles, Polícia Federal, então, abriu uma investigação preliminar sobre esse tiro acidental que foi disparado pelo ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Que leitura você faz desse caso? Foi imprudência? Ele errou? E o que é possível esperar dessa investigação? Não há dúvida de que errou. Não há dúvida de que errou. Né? Há um local próprio no aeroporto para descarregar a arma de fogo e entregá-la desmuniciada ao balcão da companhia aérea que faz o transporte. Né? O sistema para você viajar com arma de fogo em aeronave faz o pedido dentro do site da Polícia Federal, protocola isso junto ao escritório da Polícia Federal no aeroporto, eles fazem uma guia ou autenticam essa guia e com essa guia a arma é entregue no balcão da companhia aérea, que por sua vez entrega ao comandante da aeronave, que só vai retornar a arma ao seu proprietário no momento do desembarque lá no final, no destino. Mas antes de entregar a arma no balcão da companhia aérea, lá no aeroporto de Brasília, tem uma salinha da Polícia Federal com um chamado tanque de areia, uma caixa de areia, onde a arma deve ser desmuniciada naquela caixa de areia. Milton Ribeiro provavelmente esqueceu de desmuniciar essa arma na caixa de areia. Então, quanto a isso, não tem dúvida de que é um erro de procedimento. Agora, isso não tem nada a ver com CPI, nem nada disso. Quer dizer, é absolutamente ridículo alguém querer inserir maior gravidade agora, a retomada da CPI, porque o Milton teve um acidente com arma de fogo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tiro acidental e caso encerrado, Amanda, ou é preciso uma investigação mais profunda? Esse tiro poderia ter matado alguém, uma possível até punição ao ex-ministro. E a CPI do MEC, acontece ou não acontece? Deve acontecer?
Adriana, eu acho que sobre o tiro do Milton Ribeiro, quando você e o Daniel perguntam, bom, primeiro bom dia a todos, aos meus colegas, telespectadores e ouvintes da Jovem Pan News. Quando vocês perguntam, é erro, é imprudência, tiro acidental, tudo isso não combina com a arma de fogo, né? Porque um erro, imprudência com a arma de fogo pode ser fatal. Uma funcionária de uma companhia aérea foi atingida por estilhaços, podia ter sido muito pior. Quer dizer, imagina alguém, um ministro da Educação, primeiro que eu fico pensando por que raios um ministro da Educação precisa de porte de armas. Ele tirou esse porte de armas justamente depois de aderir ao governo. Porque ele precisa se locomover armado, levar uma arma para o aeroporto. Eu não entendo porque um ministro da Educação, um ex-ministro e um pastor pode precisar de uma arma de fogo. Ele não mora em uma área distante do setor rural, ele mora numa cidade, uma grande cidade, se não é São Paulo, em Brasília. Como ministro da Educação, certamente andava com seus assessores, com segurança, não andava sozinho, porque ele precisa levar uma arma. Eu acho que isso impõe uma reflexão mais profunda sobre como se ampliou e como se normalizou o registro de porte e posse de armas de fogo no governo Bolsonaro. Estava até procurando alguns números sobre isso. Olha, segundo a PF, só o porte de arma cresceu 57% durante o governo Bolsonaro. Foi de 8.680 antes da posse para 13.667 armas em 2021, o número da Polícia Federal. Então, cidadãos como Milton Ribeiro, que notoriamente não sabem manusear uma arma de fogo, que agora andam armados e acidentalmente podem acabar sendo responsáveis pela morte de alguém ou então por um ferimento grave. Obviamente, esse caso merece investigação. Ele feriu, ele errou, descumpriu todos os procedimentos da ANAC, o Salles já explicou bem, né? Se você entrar armado no aeroporto, você tem que ir para essa linha lá da PF, existe uma sala apropriada, específica para isso, para você descarregar a arma de fogo. Ele não fez isso, imagina fazer isso no balcão de check-in da companhia aérea. Imagina o tamanho da irresponsabilidade. Então, não sei se é o caso de CP, acho que são casos diferentes, né? Pastores do MEC, a gente até viu aí numa das manchetes do Jornal da Manhã, provavelmente discutiremos isso depois, quantas vezes eles estiveram no Ministério da Educação, no Palácio do Planalto, esses dois pastores, Gilmar Santos e Arilton Souza. Isso não tem nada a ver com a arma de fogo, acho que são duas coisas diferentes, mas que merecem, principalmente essa história da arma de fogo, que é o que estamos discutindo, uma reflexão profunda sobre se pessoas, cidadãos comuns, que têm pouca intimidade, têm pouca prática com o manuseio de armas de fogo, devem, de fato, andar armados, porque pode acabar gerando um acidente grave, uma vítima fatal, e aí isso não volta. Também com a gente, Cristina Grêmio. Muito bom dia, Cris. Gostaríamos de escutá-la em relação a esse caso que envolve Milton Ribeiro. Afinal, a Polícia Federal decidiu abrir uma investigação preliminar sobre esse tiro acidental no aeroporto de Brasília. Bom dia a todos. Primeiro, eu concordo com essa posição da Amanda nessa fala final dela. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Concordo com o que disse lá o presidente da Comissão de Educação do Senado, que a imagem do ex-ministro fica um pouco abalada por conta desse incidente, mas eu não acho que é em relação à investigação em andamento lá no Senado acerca de possíveis privilégios para pastores evangélicos, para prefeitos, enfim, o que se está investigando acerca da atuação do ex-ministro enquanto ministro da Educação. Agora, em relação a porte de armas, é muito ruim para quem defende o porte de armas, para quem quer o armamento da população nos termos da lei, porque fica essa imagem que a Amanda agora tentou colocar de que todos são irresponsáveis, de que ninguém sabe manusear. Eu estava sem retorno aqui, não sei exatamente o que vocês discutiram antes, mas existe uma legislação que estabelece as condições para que a pessoa tenha a posse de arma e tenha o porte em algumas circunstâncias. Então, obviamente que o ex-ministro cumpria esses requisitos, tanto que ele tem a posse da arma. Agora, que foi uma atitude irresponsável tentar tirar a munição ali no balcão do check-in, absolutamente irresponsável. Parece que a Polícia Federal já está investigando, e até onde eu sei, dos jornais que eu participei ontem no fim da noite, já houve um pronunciamento, inclusive, isentando o ex-ministro e dizendo que, embora não tenha havido um devido cuidado ali, não houve qualquer intenção, obviamente, de ferir ninguém com estilhaços de vidro, com o que quer que seja. Foi uma fatalidade considerada pela Polícia Federal, pelo que foi divulgado até agora. Mas realmente fica ruim para a imagem da lei, da defesa do armamento que uma parte da população legitimamente faz, e isso precisa ser mantido porque já foi aprovado e está aí em vigor, sem que a gente veja esse tipo de acidente todos os dias.